Milionário, em seu aniversário, sozinho, recebe bolo de mulher virgem que muda seu destino. Lucas nunca imaginou que seu aniversário, mais um dia esquecido na imensa torre de vidro onde morava, fosse virar notícia. O relógio marcava quase meia-noite quando uma entrega misteriosa apareceu na porta da sua cobertura. Um bolo enorme, coberto por uma delicada camada de glacê branco, com detalhes em rosa suave, descendo em cascata quase como uma obra de arte. Nenhuma etiqueta, nenhum bilhete. Só o nome Lucas, cuidadosamente escrito no topo. Quem enviaria algo assim para ele, que se isolava do mundo desde que aprendeu a confiar apenas no sucesso e no dinheiro? A campainha tocou de novo. Era Clara, uma moça simples, olhos grandes e brilhantes, vestida com o uniforme da confeitaria local. Aquele lugar que parecia ter saído direto de um filme antigo. Ela tremia, parecia uma criança que carregava um segredo gigante. Eu achei que devia entregar pessoalmente. É seu aniversário, né? Falou baixinho, com uma voz cheia de esperança e medo ao mesmo tempo. Lucas mal conseguia acreditar. Aquele encontro inesperado, tão puro e ingênuo, arrancou dele um nó que apertava há anos no peito. Quando colocou o primeiro pedaço do bolo na boca, algo mudou. Um sabor intenso, doce e leve, que parecia dissolver a parede invisível que ele tinha erguido em torno de si. Fechou os olhos e sentiu uma onda que dominou tudo. Memória, cheiro de infância. Aquela sensação esquecida de estar vivo de verdade. Parecia que a vida entrava por ali, naquela fatia minúscula, escancarando uma porta para um mundo que ele não via há muito tempo. Mas a alegria foi abruptamente interrompida. No dia seguinte, Clara começou a receber mensagens estranhas no celular. Mensagens ameaçadoras que viravam sua vida do avesso. Eu sei quem você é, e sei o que esconde o Lucas. O terror pulou da tela para dentro dela em segundos. Ela olhava para o telefone com o coração acelerado, as mãos tremendo, como se o simples toque pudesse arruinar tudo. Lucas, que sempre acreditou que seu passado estava morto e enterrado, sentiu o chão sumir sob os pés. O segredo que ele guardava, aquele que jurava sepultar para sempre, parecia se reerguer como uma sombra ameaçadora, prestes a engolir sua nova esperança. Aconteceu rápido. Um muro de frieza cedeu. A vulnerabilidade se espalhou, mais intensa do que nunca, mas não estava preparado para lidar com o peso daquela ameaça, e menos ainda para proteger Clara. Eles começaram a se aproximar, carregados de medo e desejo. Pareciam atraídos por uma força invisível, enquanto o mistério crescia e os deixava inquietos. Quem seria o inimigo nas sombras? Qual era o segredo tão perigoso? Um frio intenso dominava a cidade, mas dentro daquela relação nascia uma chama que poderia ou salvar ou consumir para sempre. No silêncio, Clara, por sua vez, sentia um mundo estranho desmoronar ao mesmo tempo em que seu coração batia mais forte por alguém que nunca imaginou conhecer. A perigosidade da chantagem e a fragilidade do amor, tudo se misturava como um veneno doce e perigoso. E agora, até onde eles iriam para esconder ou enfrentar os fantasmas que rondavam? Qual verdade pulsava por trás da máscara impecável de Lucas? Algo pesado, obscuro, pronto para explodir no momento mais inesperado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada. O silêncio da noite era profundo, quando de repente o celular de Clara vibrou novamente. Um novo aviso, um novo terror. Desta vez, a mensagem era mais direta. Eu sou o motivo da sua dor. Ele não vai te proteger. Clara sentiu um frio na barriga. Aquelas palavras não eram só ameaças, eram promessas. O medidor de adrenalina disparou no seu corpo. Quem estava por trás de tudo isso? O coração batia como um tambor ensurdecedor
enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Lucas apareceu na tela da mente dela, sua fisionomia encantadora, cheio de riquezas e sorrisos. Mas, e se todas aquelas glórias escondessem algo terrível? Um nó se formou em sua garganta. Clara virou-se para a janela, observando as luzes da cidade, questionando o que estava acontecendo. A insegurança a consumia. A confiança que sentia em Lucas começou a se evaporar, e as imagens de um amor que poderia florescer se tornaram um pesadelo prestes a se concretizar. O toque do celular quebrou o silêncio novamente. O nome de Lucas piscou na tela. Com o coração acelerado, ela atendeu, tentando manter a voz firme. Oi, Clara, precisamos conversar. A voz dele era calma, mas Clara sentiu a tempestade que se escondia por trás. Ele estava ciente do que estava acontecendo, mas não contou tudo. Por quê? O pensamento ecoou na mente dela quando ele prosseguiu. Acho que precisamos nos ver agora. Uma reunião intensa àquela hora da noite. Clara hesitou. A sensação arrepiante de que algo estava errado pairava no ar. Mas a necessidade de entender o que estava por trás de todas aquelas mensagens a fez concordar. O encontro foi marcado para o parque, à beira do lago onde as luzes refletiam na água. Clara saiu correndo, e mesmo com o frio cortante da noite, sua mente estava quente de preocupação. Chegando lá, Clara encontrou Lucas, mais lindo do que nunca, mas com uma sombra em seu olhar. Ele a puxou para mais perto, enquanto gesticulava, tentando explicar algo que pesava em seu coração. Clara, há coisas a respeito de mim que você não sabe. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras saíram quase como um sussurro apressado. O que ele queria dizer? Mas antes que Clara pudesse questioná-lo, o celular de Lucas vibrou. Mais de uma mensagem. Ele a olhou, pálido. As palavras brilharam na tela. Ela descobriu: você precisa fazer isso antes que seja tarde demais. Os olhos de Lucas se estreitaram e o rosto dele parecia ter perdido a cor. Ele estava perdendo o controle. Nesse momento, policiais aparecem de forma abrupta, cercando o lago. Clara ficou paralisada. O caos se instalou e uma voz familiar surgiu do meio da multidão. Lucas, você não pode escapar do passado. Clara virou-se, o peito apertando. Era alguém que ela nunca esperava ver. A ex-namorada de Lucas, Ana, com um olhar de desespero e raiva. Ele escondeu tudo isso de você, Clara. O chocante eco de suas palavras reverberou em sua mente. O mundo desabou. O que estava acontecendo? Ana continuou, falando aceleradamente, revelando um segredo devastador. Lucas não é apenas um milionário. Ele está no centro de um esquema perigoso. E você pode ser a próxima vítima. As peças começaram a se encaixar de forma brutal. Clara olhou para Lucas com olhos cheios de confusão e incredulidade. O que você escondeu de mim? A dor nas palavras dela era palpável. O caos se intensificava ao redor, mas em seu coração, o nó se tornava insuportável, enquanto a verdade ainda permanecia nebulosa. O que mais Lucas não havia contado? A reviravolta atingiu com um golpe implacável, deixando Clara no meio da tempestade, à mercê de um segredo que poderia arruinar suas vidas para sempre. O medo e a tensão estavam no ar, e a única certeza era que nada seria mais como antes. Qual seria a próxima jogada? O que Lucas realmente havia feito? O que estava acontecendo? Clara olhou para Lucas, olhos cheios de confusão, enquanto as palavras da ex-namorada ecoavam em sua mente, uma nuvem de incertezas se formando ao seu redor. Antes que pudesse fazer perguntas, um grupo de policiais surgiu, cercando a área com autoridade. O que deveria ser uma conversa simples, agora se transformava em um pesadelo. No que você está metido, Lucas? A voz de Clara tremia, e ela sentiu o calor subir a cabeça. A expressão de Lucas mudou. Seu olhar refreou, ávido e em pânico. Ele tinha uma história que não havia contado, e ela notou isso. Uma tensão espessa pairava entre eles,
como se as palavras não pudessem ser ditas. Ana gesticulava freneticamente, chamando a atenção de todos. Você não entende, Clara. Ele não é o que parece. Ele está em perigo. E você também. O desespero nos olhos dela era palpável, um reflexo do medo que Clara começou a sentir. Mas o que isso significava? Ao mesmo tempo, Clara percebeu que não era apenas Lucas que estava assombrado. O ar, cheio de mistério e tensão, fazia seu coração disparar. Olhou de volta para Lucas, que agora parecia um menino perdido. Você não pode ter me escondido isso, gritou, e a voz dela ecoou no silêncio da noite. Lucas piscou, mas antes que ele pudesse responder, um novo movimento chamou a atenção de todos. Um homem alto e encapuzado emergiu das sombras, seus olhos brilhando de maneira ameaçadora. Chega, Lucas, não pense que você pode escapar. A autoridade nas palavras dele era inegável, e logo todos os olhares se voltaram para esse suposto agressor. Os policiais pareciam hesitar, mas a adrenalina estava à flor da pele. O homem avançou, e antes que alguém pudesse agir, tudo aconteceu de forma rápida e caótica. Ele puxou algo debaixo da capa, uma arma, e disparou um tiro. O barulho ecoou retumbando como um trovão entre as árvores. Clara sentiu um pânico paralisante ao envolver. Então, Lucas saltou em frente a ela, como se tentasse protegê-la. Não! O grito escapou de sua garganta enquanto o impacto se espalhou pelo ar. O mundo pareceu desacelerar. Clara viu Lucas se contorcer em dor, caindo. A imagem dele, sua expressão de pânico, transformava-se em algo grotesco e agonizante. Lucas! O grito dela cortou a noite como uma faca. Ela mal podia respirar enquanto se lançava em direção a ele. O caos tomou conta, as pessoas gritando, correndo. O homem desapareceu nas sombras e os policiais estavam em estado de alerta. Mas tudo isso parecia distante. Só havia Lucas. Ele estava ferido. Clara, murmurou, a voz fraca. Ela agarrou sua mão, seu coração despedaçado ao ver a dor nos olhos dele. O que você fez, Lucas? O que você estava escondendo? Suas palavras saíram com pressa, mas ele não respondeu. Seus olhos, já embaçados, buscaram o céu noturno, como se vissem algo que ela não podia. As sirenes começaram a soar, e antes que a ajuda pudesse chegar, Lucas lançou uma última frase que a paralisou. O verdadeiro segredo é que eu não sou quem você pensa que sou. As palavras pesaram no ar, e a mente de Clara girou. O que ele estava tentando dizer? O que significava aquilo? O verdadeiro significado de suas palavras parecia flutuar, deixando um abismo entre eles. Não vá, Lucas. Fique comigo. As lágrimas caíram, e a angústia tomou conta. Mas enquanto ele lutava para entender, a escuridão da noite envolvia seus destinos, e uma nova verdade estava prestes a emergir, como uma sombra ameaçadora que pairava sobre eles. Antes que pudesse reagir, um grito cortante ecoou na escuridão. Clara, você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E quando Clara olhou novamente para Lucas, a vida estava se esvaindo dele, levando consigo segredos que poderiam mudar tudo. A incerteza se transformou em um momento estrondoso de revelações, mas uma pergunta permanecia no ar. Até onde Clara iria para destruir ou salvar o que restava entre eles? Clara, fique comigo. As palavras de Lucas, fracas e agonizadas, ecoaram na mente de Clara. Ela segurava a mão dele, desesperada. O tempo parecia desacelerar, enquanto vívidas memórias de momentos passados se misturavam com o caos ao redor. Mas ele ainda tinha um segredo. O que mais ele estava escondendo? Os policiais estavam se movendo, tentando dominar a situação. Mas antes que alguém pudesse se aproximar, um novo grito cortou a noite. Parem! A voz autoritária de um homem ecoou no ar, e um grupo de homens encapuzados emergiu das sombras, cada um extremamente ameaçador. Clara sentiu um frio na espinha. Era como se o pesadelo acabasse de se intensificar. Ele não pode fugir de nós. O líder dos encapuzados avançou, levantando a mão como um comando. Os policiais hesitaram. O olhar do homem estava fixo em Lucas, um olhar carregado de ódio e vingança.
Você e seus segredos. É hora de enfrentar a verdade. Clara ficou paralisada, a realidade a atingindo como um soco no estômago. O que você quer dele? Ela gritou, a voz tremendo. A possibilidade de Lucas ser mais do que o milionário encantador que conhecia angustia ainda mais. Esse homem é um traidor, ele nos enganou, e você também vai pagar por isso. As últimas palavras foram um golpe, um eco de um passado que ela não sabia que existia. Lucas virou a cabeça para Clara, o pânico em seu olhar crescendo. Clara, não, fique longe deles. Sua voz estava fraca e cheia de dor, mas desesperadamente alertando-a. A cena parecia um filme de terror. Clara viu policiais encapuzados se encarando, todos em uma tensa calmaria, antes de uma tempestade. Então, o líder dos encapuzados avançou. Você deveria ter se mantido longe, Lucas. Agora você vai perder tudo. Ele sacou uma arma e apontou para Clara, quase como se estivesse pensando no pior castigo. O ar ficou pesado com o medo. Não, gritou Lucas, sua voz agora forte e repleta de determinação. Ele se levantou, tentando ir até Clara, mas as forças da dor o puxavam de volta. Eu não deixarei que você a machuque. E naquele instante, tudo virou uma mistura dramática de gritos e barulho. Os policiais reagem, as armas são disparadas, e Clara se encontra no centro deste furacão. Um estrondo ensurdecedor preencheu a noite quando um tiro ecoou. Mas não foi de um policial. O líder encapuzado havia disparado, mas não para onde todos esperavam. A munição atingiu Lucas diretamente. A cena saltou num espírito quase surreal. Clara arregalou os olhos, a realidade se despedaçando ao seu redor. Lucas caiu, seu corpo luziando sob os refletores das lanternas, a dor como um manto cobrindo tudo. Lucas! O grito dela cortou o ar, e ela sentiu que todo o seu mundo desmoronava. Mas então o inesperado aconteceu. O homem encapuzado, em vez de fugir ou recuar, resolveu se aproximar. Você não vê, Clara? Ele não é só um milionário. Ele traiu sua própria família e mentiu para você. A verdade dele atravessou como um relâmpago no céu. Lucas é o filho de um dos maiores mafiosos do país. E você está no meio de um jogo mortal. As palavras pareciam uma bomba estourando em sua mente. Lucas não era apenas o homem que ela amava, mas alguém envolvido em crime e trapaça. O tempo parou e uma sensação de choque e traição tomou conta de Clara. Você está mentindo, gritou ela, mas havia um nó na garganta. Era difícil acreditar. Lucas, o encantador Lucas, parte de um mundo de crime. Os policiais estavam confusos e o caos se intensificava ao redor deles. Clara, escute, Lucas sussurrou, suas palavras quase perdidas na confusão, enquanto a vida escorria dele. Ela buscou em seu olhar respostas, mas encontrou somente um profundo abismo. Eu não queria que você soubesse. As lágrimas surgiram em seus olhos. Aquela verdade brutal, como uma lâmina, cortava o pouco de confiança que ainda restava. O homem encapuzado tirou algo do bolso. Uma foto, despotada, mostrando Lucas em uma festa de família, cercado por figuras conhecidas do submundo. Você acha que estava seguro? Estava apenas esperando o momento certo para voltar. Corações acelerados, Clara olhou de Lucas para o encapuzado e sentiu o terror absoluto se espalhar. Lucas, isso é verdade? As palavras saíram como um sussurro entrecortado, mas a confirmação já tinha se estabelecido nas sombras daquela revelação, e o destino dela estava prestes a se entrelaçar com segredos que poderiam arruinar tudo. A noite, antes cheia de promessas, agora era um mar de incertezas e dor, e enquanto o pânico dominava, uma única pergunta pairava no ar. Até onde Clara iria para descobrir a verdadeira graça e a maldição que a cercavam? O que ela poderia sacrificar para salvar Lucas? E a que preço? Clara, fique comigo! As palavras de Lucas, quase um sussurro, a encheram de pânico. Ela segurava a mão dele desesperada, a vida escorrendo entre os dedos. O caos ao redor se intensificava. Gritos, sirenes, pessoas correndo. O tempo parecia ter parado. O peso das revelações a esmagava,
Mas era a cena à sua frente que realmente petrificava seu coração. Você, sua caidora! Gritou o encapuzado, com a voz grossa e cheia de raiva. Ele se virou, mirando agora em Clara. Era você que deveria estar no lugar dele. Você podia ter um futuro, mas ele estragou tudo. O impacto daquela acusação fez Clara gelar. O que ele queria dizer? Para onde isso tudo estava indo? Os policiais, confusos, se moviam com hesitação. O líder encapuzado avançou em direção a Lucas e ela se sentia presa, como se as paredes se fechassem ao seu redor. Eu vou acabar com isso agora, ele berrou, puxando algo do bolso. Clara não conseguiu entender. O medo tomou conta. Então, um tiro ecoou na noite, mas não foi do encapuzado. Uma voz conhecida disparou. Parem! Era Ana, a ex-namorada de Lucas, correndo para a cena, e com ela todo um passado obscuro. Clara virou-se, o coração pulsando. Clara, você precisa ouvir a verdade sobre Lucas. Ele pertence a um mundo do qual você não pode fazer parte. Ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. Todos os olhares estavam sobre Ana, que parecia frenética. Lucas! Gritou ela, perseguindo os passos do encapuzado. Lembre-se do que fizemos. Não pode deixá-la morrer. Os policiais finalmente reagiram, encurralando o encapuzado, enquanto ele tentava se afastar de Lucas. Mas antes que alguém pudesse agir, Clara viu um movimento em meio à multidão. Um segundo encapuzado surgia, atacando Ana por trás. Não podemos deixar você falar. O choque no rosto dela foi instantâneo, e o grito dela rasgado cortou o ar. A cena virou um pesadelo. Flares acendiam. Clara viu Lucas se contorcer, e o mundo em sua mente ficou escuro. Ana! Gritou Lucas, agora em pé, pálido e fraco, numa tentativa de salvar a ex-namorada e a ele mesmo. O caos se espalhou. Clara se lançou em direção a Ana, mas outra voz ecoou. Dela, você não precisa se preocupar, afirmou um terceiro mascarado, que caminhava lentamente em direção a Clara. Clara congelou. Quem é você? Seu coração batia ferozmente, mas a resposta não vinha. Os policiais estavam em estado de alerta, prontos para agir, mas a tensão crescia. Clara sentiu que um fio invisível ligava todos ali. Então, com um movimento rápido, o encapuzado que tinha atacado Ana se virou para Lucas, tomando-o como alvo. Você vendeu sua alma, Lucas, e agora está tudo a caminho do colapso. Ele puxou algo que parecia uma chave, segurando-a bem na frente de Lucas. Com isso, você poderá nem precisar morrer, mas irá precisar escolher. Lucas ficou paralisado. Aquilo soava como uma sentença. Escolher o quê? Clara sentiu a angústia no olhar dele, enquanto Ana estava caída no chão, seu rosto pálido. O encapuzado continuou. A vida dela ou a sua proteção? Qual delas você salvará? A pergunta pairou no ar como um pesadelo sem fim. Clara sentiu a mão de Lucas apertar sua própria, enquanto ele olhava fixamente para aqueles que cercavam o lago. Escolha agora, antes que seja tarde. O pânico começou a tomar conta. O dilema cravado no coração dela se intensificava. O mundo dela estava desmoronando, e as decisões de Lucas moldariam o futuro. A tensão no ar era palpável. Clara não sabia o que era mais assustador: a possibilidade de perder Lucas ou a dúvida sobre quem realmente ele era. E então, em um movimento inesperado, Lucas olhou diretamente para Clara. Então, você vai me ajudar a decidir? A pergunta a abalou. Como assim ajudar a decidir? O que mais Lucas estava escondendo? O olhar dele estava cheio de desespero, e naquele instante Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que ela havia imaginado. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e ela só poderia se perguntar até onde iria para salvá-lo. Então, você vai me ajudar a decidir? Lucas olhou para Clara, a necessidade em seu olhar era intensa, quase desesperada. O mundo parecia girar ao seu redor, e a tensão crescia a cada segundo. O encapuzado observava tudo, um sorriso sarcástico no rosto. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Lucas, eu não sei. Clara gaguejou, o coração acelerando. O medo a paralisava,
mas a determinação dele a puxava. Lucas sempre foi uma presença forte, mas naquele momento estava vulnerável como nunca. O que você realmente fez? Lucas hesitou, mas antes que pudesse responder, a situação aumentou em voltagem. O encapuzado riu, um som agudo e aterrador. Você ainda não entendeu, Clara. Lucas não é apenas um homem rico. Ele fez parte de tudo, de um jogo que não é seu. A voz dele cortou o ar como uma faca, e o frio na barriga de Clara cresceu. Calma! O que você quer dizer com isso? Clara pediu, mas já sentia que as palavras dele eram como flechas certeiras em seu coração. Ao mesmo tempo, o líder dos encapuzados se aproximava. Cada passo, uma ameaça. Chega de palavras. Você precisa escolher, ou todos nós vamos pagar. Ana, a ex-namorada de Lucas, ainda estava lá, se recuperando da confusão. Lucas, você tem que ser honesto. Clara não pode ser puxada para o seu mundo. E Clara se sentiu perdida. O que seria esse passado? Quais segredos estavam à espreita nas sombras? A cena tomou um rumo inesperado. O encapuzado levantou a mão e no instante seguinte o tempo pareceu parar. Ouvindo um barulho agudo, um novo grupo apareceu. Policiais armados, cercando o lago com sua presença autoritária. A diferença era palpável. A tensão aumentou. Clara sentiu que a respiração falhava em sua garganta. Era a chance deles, ou o fim. Larguem as armas! Todos para o chão! Gritou um dos policiais. E a ordem eletrizou o ar. O encapuzado hesitou, e isso foi tudo o que Lucas precisava. Com um grito feroz, ele se lançou para frente, em uma tentativa de salvar Clara. Corra, Clara! Vá! Mas antes que ela pudesse reagir, um dos encapuzados, em um ato desesperado, pichou uma bolsa. E tudo mudou novamente em um instante sublime. Vocês realmente acham que vão escapar? Aqui está a verdade. Uma fumaça espessa começou a se espalhar, como um véu escuro envolvendo tudo. Clara sentiu o pânico cresceu à medida que o mundo à sua volta se tornava um caos. Com os olhos ardendo, Clara viu que o encapuzado revelava uma pasta, uma coleção de fotos. Essas são as evidências, Clara. Fotografias que mostram Lucas entre os criminosos, eventos, negociações, tudo. O choque bateu como uma onda, arrebatando sua percepção da realidade. Esse era o segredo oculto que ela não sabia. Espiando de relance, viu uma foto de Lucas, com um homem notório, um chefão do crime que aterrorizava as ruas. Lucas, isso é verdade? O coração dela disparava, como um tambor. O olhar de Lucas se apagou. Clara, eu jurava que nunca você veria isso. A fumaça começou a se intensificar, cortando a luz. O pânico se transformava em desespero. As vozes começaram a se misturar em um grito coletivo, e Clara mal conseguia respirar, perdida entre a verdade e a ilusão. E quando tudo parecia desmoronar, uma explosão ressoou, ofuscando a cena. Clara caiu ao chão, coberta por poeira e pedaços de vidro. O caos reinava. Clara se levantou, o coração pulsando, tentando encontrar Lucas novamente. E naquele momento, a verdadeira extensão do que estava acontecendo se manifestou. Ao olhar em volta, vislumbrou a silhueta de alguém familiar no meio da confusão. A mãe de Lucas, que ela nunca conhecera. Mas por que ela estava aqui? O choque foi palpável. O que ela tinha a ver com tudo isso? As perguntas flutuavam no ar. E a única certeza era que tudo estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. Até onde a verdade os levaria? O que outros segredos poderiam surgir das sombras? Clara estava prestes a descobrir que o amor é um campo de batalha onde até mesmo as almas mais puras podem se enredar em mentiras devastadoras. O caos reinou em torno de Clara, enquanto os fragmentos de vidro e fumaça envolviam a cena. O olhar dela buscou Lucas, mas o susto a paralisou ao ver sua mãe se aproximando. A mulher estava desgastada, com olheiras profundas e uma expressão carregada de dor. Lucas, gritou ela,
sua voz cortada pela angústia. O tempo pareceu desacelerar. Você não deveria estar aqui. Lucas parecia confuso e enfraquecido, mas suas falas ficaram presas na garganta quando a mãe deu um passo à frente, revelando algo que mudaria tudo. Eu não tinha outra escolha. Você tem que ouvir, Lucas. É por causa desse jogo criminoso que estamos sendo perseguidos. Você precisa fazer isso antes que seja tarde demais. Ana, ainda atordoada, olhou para a mãe de Lucas. O que você está fazendo aqui? Você era para estar longe disso tudo. O embate entre as duas mulheres era palpável, mas o olhar da mãe de Lucas não desviou. Algo muito maior estava em jogo. Clara era uma espectadora em um drama que parecia ter surgido do nada. Nesse momento, um grito cortante ecoou. Um dos encapuzados havia se aproximado, apontando o dedo para Lucas. Você não pode escapar da sua traição. Aqui está o momento da verdade. Ele puxou uma foto do bolso, estendendo-a. O impacto foi visceral. A imagem revelou Lucas jovem, cercado por uma gangue, segurando um símbolo que Clara reconhecia perfeitamente. Uma marca familiar que associava a seu nome. Uma marca ominosa de uma organização criminosa conhecida por sua brutalidade. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Lucas, isso é verdade? As palavras saíram como um suspiro. Ele olhou de volta. O pânico lhe revestia o rosto. Clara, isso é passado. Eu prometi que deixei tudo para trás. Mas a mãe dele interrompeu, quase desesperada. Você nunca deixou. Eles estão vindo, Lucas. Para você. Para nós. E essa garota? Ela pausou, a dor visível nos olhos. Você não pode protegê-la. O encapuzado riu. O riso se misturou ao barulho de sirenes ao fundo. A verdade é que ela já está no meio de tudo isso. Você pensou que poderia esconder, mas todo mundo sabe. Ele se virou para Clara, um sorriso maligno nos lábios. Você é a chave para tudo. E a partir do momento que começou a se envolver com ele, estava destinada a se perder. Lucas agarrou a mão de Clara, e ela sentiu um ardor nas bochechas. Uma combinação de medo e incompreensão. Não é verdade. Não pode ser. Eu não sou parte disso. Clara gritou, sem saber mais em quem confiar. A realidade estava se estilhaçando. E então, quando menos esperavam, uma sequência de tiros ecoou pela noite, como trovões no céu. Clara se virou, horrorizada. Uma figura encapuzada correu em direção à saída do parque, mas estava claro. A polícia tinha encurralado mais um deles. A situação tinha doído fundo, mas algo ainda se escondia nas sombras. Acabou! Chega disso! Gritou um policial. Mas enquanto a tensão explodia, tudo se transformou em um frenesi. Clara olhou para Lucas, que mantinha os olhos fixos na mãe, como se o mundo tivesse desmoronado diante dele. O silêncio foi cortado quando a mãe de Lucas, com lágrimas nos olhos, revelou a verdade devastadora. Você precisa saber, é mais grave do que imagina. O seu pai, ele não morreu. Ele está vivo e controla tudo isso de longe. Uma onda de choque percorreu a multidão. O quê? A incredulidade tomou conta de Clara. O que mais Lucas não tinha contado? Ela levantou as mãos, paralisada. O nó na garganta se apertava e sua mente girava com a nova informação. Por que Lucas esconderia algo tão importante? Lucas, é verdade? Ele não respondeu, seu olhar perdido entre os policiais e a mãe. Clara sentiu seu coração acelerar. Qual era a verdadeira natureza de Lucas? Ele era o amor da vida dela ou um ator em uma peça cruel? E a questão que pulsava mais forte: quem era ele e o que mais haveria por trás desse segredo? Naquele momento, com promessas não cumpridas pairando no ar, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar ainda mais. E Clara, embora aterrorizada, sabia que precisava descobrir a verdade antes que o jogo os consumisse completamente. Mas a que custo? O caos ainda pairava no ar, e Clara sentiu que o chão tremia sob seus pés. A revelação sobre o pai de Lucas a atingiu como um golpe. O que você está dizendo?
Os olhos dela estavam arregalados, a mente girando em torno da nova verdade. Lucas parecia ter perdido toda a cor do rosto. Ele a encarava, os olhos cheios de desespero e uma fraqueza evidente em sua postura. E então, do nada, o encapuzado, que havia disparado a foto, piscou, sua expressão se transformando de um desdém arrogante para uma mistura de temor e fúria. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Clara. A sua vida pode estar em jogo. A preocupação dele não parecia apenas uma manobra. Era real. Aquela tensão crescente na multidão era palpável, e Clara podia sentir o medo pulsando como um tambor em seus ouvidos. Lucas olhou rapidamente para a mãe, e a conexão entre eles era intensa, silenciosa. Precisamos ir, agora. Ele agarrou Clara pelo braço. Seu toque urgente e firme. Era como se o tempo estivesse congelado, e ao mesmo tempo, a adrenalina invadia suas veias. O desejo de escapar misturava-se ao medo do desconhecido. Mas antes que pudessem se mover, um novo grito cortou o ar. Para! Era uma voz forte que ecoou como um trovão. Clara virou-se confusa e viu uma figura imponente. Um dos policiais que havia cercado o local, pronto para agir. Mas esse policial não parecia um mero agente. Ele tinha uma energia diferente, uma determinação afiada. Vocês dois, mãos pro alto. No que você está envolvido, Lucas? O policial os encarava com desconfiança, buscando respostas onde havia apenas confusão. A relação entre eles tinha mudado de repente. O que estava acontecendo? Os segredos pareciam saltar para a superfície, e algo muito maior estava prestes a ser revelado. Lucas, o que você... As palavras de Clara estavam na ponta da língua, mas Lucas não teve oportunidade de explicar. Ele olhou para o policial e, em um movimento inesperado, sussurrou rápido. Não, você não pode fazer isso. Não agora. A tensão aumentava. Clara sentiu o coração parar. O policial caminhava em direção a eles, um misto de determinação e autoritarismo em seu olhar. Você não pode continuar escondendo a verdade, Lucas. Nós sabíamos que você voltaria, e agora seu tempo está se esgotando. E então aconteceu. Um tiro ecoou novamente, mas não era de um encapuzado, era do próprio policial. Um disparo rápido e certeiro que atingiu o ombro de Lucas. O impacto foi brutal. Ele caiu, deixando Clara em estado de choque, e a cena, que antes parecia caótica, congelou. Lucas! O grito dela saiu em um rasgo de dor, e o mundo pareceu desabar. A fumaça começava a se dissipar, revelando um espetáculo surreal. O policial não estava apenas ali para prender Lucas. Ele tinha seus próprios interesses e planos. O que mais estava escondido sob aquela superfície? O que significava tudo isso? As pessoas em volta começaram a gritar. Ana, ainda no chão, tentou se levantar, os olhos repletos de horror. Vocês não entendem. Não é só sobre o passado dele. É o futuro que está em perigo. A revelação deixou Clara mais atordoada. Era uma corrida contra o tempo. Uma luta pela sobrevivência, onde cada pessoa ali jogava com cartas marcadas. Clara se lançou em direção a Lucas, que estava caído. O sangue começando a se espalhar no chão. O mundo ao redor parecia girar descontroladamente. O que ela faria? Poderia salvar Lucas? As emoções estavam à flor da pele. O amor, o medo e a necessidade de descobrir a verdade que cercava tudo aquilo. O policial, agora com os olhos fixos em Clara, fez um gesto. Se você quer salvar o Lucas, você vai precisar me ajudar, e rápido. O esquema é maior do que você imagina e você está prestes a ser o alvo. As palavras dele pendiam no ar, como uma nuvem escura. Clara mal respirava. A cada batida do coração, mais clara a urgência. O que estava por vir? As revelações ainda não tinham terminado. Um mundo perigoso se abria à sua frente. E mais do que isso, ela sentia que estava prestes a descobrir o maior segredo de todos, o que realmente significava ser parte da vida de Lucas. E agora, o que restaria dela após tudo isso? A única certeza
era que aquele momento mudaria cada um deles para sempre. Mas as verdadeiras questões pairavam no ar. Até onde Clara iria para salvar Lucas? E qual era o preço a ser pago por isso? O caos ainda pairava no ar, e Clara sentiu que o chão tremia sob seus pés. A revelação sobre o pai de Lucas a atingiu como um golpe. O que você está dizendo? Os olhos dela estavam arregalados, a mente girando em torno da nova verdade. Lucas parecia ter perdido toda a cor do rosto. Ele a encarava, os olhos cheios de desespero e uma fraqueza evidente em sua postura. A figura do encapsulada que havia disparado a foto piscou, sua expressão se transformando de desdém para uma mistura de temor e fúria. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Clara. A sua vida pode estar em jogo. A preocupação dele parecia real. A tensão crescia ao redor e o medo pulsava como um tambor em seus ouvidos. Lucas olhou rapidamente para a mãe e a conexão entre eles era intensa. Precisamos ir. Agora. Ele agarrou Clara pelo braço, a seriedade em sua voz fazendo cada músculo dela se contrair. O desejo de escapar misturava-se ao medo do desconhecido. Mas antes que pudessem se mover, um novo grito cortou o ar. Para! Era uma voz forte, ressoando como um trovão. Clara virou-se, confusa, e viu uma figura imponente, um dos policiais que havia cercado o local, pronto para agir. Mas ele não parecia ser apenas mais um agente. Era como se estivesse com um propósito bem definido em mente. Vocês dois, mãos pro alto. A ordem reverberou robótica. Clara sentiu o coração disparar enquanto olhava para Lucas. O policial os encarava com desconfiança. O que realmente está acontecendo, Lucas? O olhar dele se tornou um misto de agonia e determinação. Calma, não é o que você pensa. Lucas tentou acalmar a situação, mas sua voz estava trêmula, quase desesperada. O policial, a cada segundo mais próximo, parecia mais um predador do que um protetor. Primeiro você me dá explicações, ou será preso, ou pior. São eles que vão nos pegar, Lucas gritou, apontando para os encapuzados. Em um movimento rápido, ele se virou, tentando distrair o policial. Mas antes que qualquer um se movesse, um tiro ecoou novamente. Todos congelaram. Clara olhou para Lucas, que imediatamente se dobrou, pressionando as mãos contra o lado. O grito dela rasgou o ar. A cena ficou em câmera lenta. Ela viu o sangue escorrendo pela camisa dele e a vida parecia escapar de suas mãos. O policial estava preparado, mas não para aquela violência. O caos tomou conta, os gritos misturando-se ao barulho dos tiros. Ana se afastou, ainda atordoada, enquanto o encapuzado sorriu. Sem saída, Lucas. Ele disparou uma sequência de palavras que tocaram os nervos expostos de Clara. Seu pai está vivo, mas ele não vai querer você de volta. Ele não quer ser encontrado. E agora você vai perder tudo. Nesse instante, algo se quebrou. A mãe de Lucas, mostrando-se uma figura decidida, olhou diretamente para o encapuzado. Você não sabe com quem está lidando. A determinação dela trouxe um calor inesperado entre eles. E então, como uma bomba, um terceiro tiro disparou. Um homem alto, com um olhar aterrador, apareceu do nada, atirando em direção ao encapuzado. O impacto foi devastador. O homem vestia um terno escuro e quando o tiro alcançou o encapuzado, ele caiu olhando surpreso. A multidão entrou em pânico. O policial ficou atordoado, enquanto Lucas se contorcia de dor no chão. Clara podia sentir a adrenalina fervendo em suas veias. A cena virou um pesadelo. É tudo uma armadilha. O homem interno gritou, não para os encapuzados, mas para Lucas. Seu pai me mandou. Ele sabe que você está em perigo. As palavras dele giraram na cabeça de Clara, clarificando tudo ao mesmo tempo que enchia sua mente de perguntas. No meio da luta, o que estava acontecendo realmente? O que estava por trás de todas as mentiras? Lucas, tentando focar, olhou para Clara e disse com mais força do que ela esperava. Escute, Clara. Precisamos fugir agora. Este não é o fim, mas um novo começo. Mas a verdade era que o turbilhão de emoções crescia, e o choque de revelações estava prestes a mudar tudo.
Enquanto olhava para o homem com o terno, Clara percebeu uma marca familiar em seu punho. Uma tatuagem que ela reconhecia. Antes que pudesse processar isso, um novo grito ecoou pelo ar. O homem interno olhou para Lucas e sussurrou: "Você não é o que pensa que é. E o seu verdadeiro destino é muito mais sombrio." As palavras dele pairaram no ar, pesadas e opressivas. Clara ficou paralisada. O que ele queria dizer? O que Lucas estava realmente escondendo? A única certeza era que tudo estava prestes a explodir em um grande confronto. E enquanto tudo se desdobrava ao seu redor, a pergunta pairava: até onde eles estavam dispostos a ir para descobrir a verdade e salvarem uns aos outros, ou se entregarem ao que deveria ser? Clara estava paralisada. O medo pulsava em seu peito, enquanto a verdade fazia o coração dela acelerar. O caos ao redor parecia um sonho distorcido, do qual ela desejava acordar. Lucas estava ferido, caído no chão, e a imagem do homem interno pincelava um quadro sinistro. "Que você quer dizer?" A voz dela tremia, mal conseguindo formular a pergunta. O homem inclinou a cabeça, um sorriso enigmático se formando. "Seu pai ainda controla tudo. Ele não quer você envolvida." Clara sentiu uma onda de desespero. "Lucas, você tem que me contar a verdade." No fundo, não sabia se estava pronta para ouvir. Lucas, com a mão pressionando o ferimento, moveu-se lentamente, tentando se manter consciente. "Clara, eu deveria ter falado. Eles querem te usar." Antes que ele pudesse terminar, outro grito irrompeu. O policial, que havia atirado, olhou para o homem interno, depois para Lucas. "Não vamos deixar isso acontecer." Ele avançou, mas Clara sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. "Lucas, vamos!" Clara puxou Lucas para cima, mesmo com medo do que viria a seguir. O espaço ao redor estava caótico. Ana, a ex-namorada de Lucas, se levantou, os olhos cheios de determinação. "Precisamos sair daqui todos." Mas o encapuzado, que havia se desfeito da primeira ameaça, ainda estava à espreita. "Você realmente acha que pode escapar? A verdade é um labirinto. E vocês estão perdidos." Clara sentiu um calafrio. A dor de Lucas a puxando de volta enquanto puxava seu braço. "Precisamos de um plano", o policial gritou, enquanto mais tiros ecoavam ao fundo. A tensão era palpável, e Clara teve que se concentrar. Lucas olhou nos olhos de Clara, e naquele momento sentiu algo que transcendeu o medo. Havia um fio de esperança na conexão que se formava entre eles. "Eu estou com você." As palavras dela vibraram no ar, um grito de determinação em meio à escuridão. Eles começaram a se mover, ainda com cuidados. O caminho estava repleto de acidentes e caos, mas Clara não iria desistir. Enquanto atravessavam a multidão, o homem interno gritou: "Vocês não podem fugir. A verdade está estivada nas sombras e vai alcançá-los." De repente, um disparo cortou o ar, atingindo uma parede próxima. Os gritos se intensificaram, e a tensão chegou a um ápice. "Rápido, por aqui!" Clara puxou Lucas em direção a uma entrada lateral, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. O grupo deles. Ana estava atrás, lutando para segui-los enquanto Lucas, ainda fraco, se apoiava em Clara. Foram segundos, mas pareciam eternos. Assim que chegaram a um espaço mais seguro, Clara virou-se e olhou nos olhos de Lucas. "O que você esconde? O que realmente está acontecendo?" Uma calmaria inexplicável pairou entre eles, tudo gerado pelas palavras não ditas. "Eu não sou quem você pensa. Meu pai, ele está por trás disso tudo. Eu tentei sair, mas eles não me deixaram. A chantagem, o que aconteceu com você, todas as peças estão conectadas." A franqueza cortou a distância entre eles. Clara viu a dor nos olhos dele. E ali, naquele momento, eles perceberam que, se quisessem ter um futuro, precisariam enfrentar a verdade juntos, como um time. O amor deles seria uma arma contra as sombras. "Nós podemos dar um jeito. Vamos desvendar isso juntos."
A esperança brilhava como uma luz nas trevas. Mas a dúvida persistia. O que mais havia nas profundezas daquela teia? E enquanto a adrenalina pulsava em seu sangue, eles sabiam que a luta longe estava de acabar. O destino ainda os aguardava, uma jornada cheia de perigos, mas também de descobertas. E você, querido leitor, o que acha que vai acontecer depois? Até onde Clara e Lucas estarão dispostos a ir para descobrir a verdade? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que estas histórias continuem a ser contadas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.